Agora aqui nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre embalagens, tá? Embalagens não é simplesmente ir numa loja de bolo e escolher a embalagem que você quer usar. A escolha da embalagem ela depende muito de como você vai vender os seus produtos. Então primeiro eu vou te apresentar aqui algumas embalagens e aí a gente vai discutir um pouco melhor como elas podem interferir na forma como você vende os seus produtos. Eu tenho aqui então embalagens de caseirinho tradicional, que seriam um bolo inglês, né? Que é tradicionalmente bolo inglês. Todos os bolos que você está aprendendo aqui nesse curso, você pode fazer nessas embalagens, lembrando de sempre, na hora de colocar sua massa, colocar até metade, para sobrar espaço para o bolo crescer e se desenvolver. Aí você faz a cobertura, né? Faz a decoração, e aí essas embalagens elas já vêm com a tampa, você coloca a tampa, lacra, coloca o seu adesivo com sua marca, o seu telefone, o seu site, o sabor que a pessoa está comprando, né, o sabor do bolo que a pessoa está comprando. Essa embalagem especificamente são para bolos de 250 gramas e você encontra essa embalagem aqui em bolos de 500 gramas e até mesmo em bolos de 1 quilo. O interessante dessas embalagens é que elas podem ir diretamente para o forno e você não precisa untar elas. Então você pode fazer uma grande linha de produção, você deixa todas as embalagens emparelhadas assim, um do lado da outra, aí você vem preenchendo. Por exemplo, você tirou o dia aí para fazer bolos de churros. Então você vem preenchendo com a massa todas essas embalagens aqui, e aí você coloca elas numa forma e leva para o forno, desse jeito aqui mesmo, sem untar. Tá? Elas podem ir para o forno, sem problema algum. Essas embalagens, elas são bastante práticas, como por tudo isso que eu acabei de dizer para você, e elas também são embalagens boas praticamente para qualquer modelo de venda que você tenha. Se você quiser vender no delivery, por exemplo, no iFood, que o motoboy vai entregar para o cliente, você pode vender nessas embalagens sem problema, porque o bolo ele vai estar bem seguro dentro dessa embalagem aqui. Se você quiser vender no seu ponto de venda, numa loja, você também pode vender, porque são embalagens bonitas, você encontra vários tipos de arte nas lojas de bolo, você encontra várias estampas diferentes, uma da outra. Tem embalagem vermelha, verde, azul, tá? Então, você encontra vários modelos dessa embalagem aqui. Então, você consegue também vender na sua loja, no seu ponto de venda. Você pode levar para o seu trabalho, para vender e fazer uma renda extra lá no trabalho, na faculdade. E até mesmo em porta em porta. Então, é uma embalagem extremamente prática, extremamente versátil. Aí aqui eu tenho essas embalagens, são embalagens mais tradicionais. O interessante dessas embalagens é que elas são muito bonitas para uma loja, para um ponto de venda físico, para feira. Tá? Então, assim, é uma embalagem interessante para o seu cliente ir até você. Ele vai conseguir visualizar o produto que você fez. São produtos bastante transparentes. Então, o cliente ele tem uma grande visualização do produto que você fez e ele consegue levar para casa. São embalagens muito boas para o ponto de venda ou embalagens até mesmo para o delivery, para a encomenda, mas o cliente ele vai retirar esse bolo na sua casa, ele vai retirar esse bolo na sua loja. Não são embalagens que eu indico para você vender no delivery, onde o seu motoboy vai entregar para o cliente. Porque o bolo aqui, ele não vai ficar 100% justinho aqui dentro dessa embalagem. Ele vai ficar levemente solto. Então, durante o transporte da moto, com as curvas que o motoqueiro faz, pode ser que esse bolo ele se jogue dentro da embalagem e ele possa quebrar, porque a gente está falando de bolo caseiro, é um bolo mais delicado. Então, é muito simples desses bolos se partirem. E aí o cliente ele não vai ter uma boa experiência gastronômica, ele vai receber esse produto na casa dele trincado, rachado, ou até mesmo completamente esfarelado, dependendo do bolo que a gente está falando aqui. Tá? E aí, com isso, ele não vai ter uma experiência boa, ele vai reclamar, ele vai pedir o dinheiro de volta, você vai ter dor de cabeça. Então, eu não indico essa embalagem para o delivery, para o motoboy entregar para o seu cliente. Agora, para um ponto de venda físico e para o cliente retirar com você, é uma embalagem extraordinária, muito bonita. E aqui você coloca o bolo, lacra, e aí você vem com o seu adesivo também, com a sua marca, com o seu site. Você cola aqui um adesivo. Se você está usando uma embalagem redonda, tenta fazer um adesivo redondo para acompanhar o formato, ou uma meia-lua, né? Também fica bonito. E se você estiver usando bolos num formato mais retangular ou quadrado, faça um adesivo também quadrado para seguir aí o formato da embalagem. E nós também temos esse tipo de embalagem, que a embalagem na verdade já é a forma. Então você pode fazer o bolo
nesta embalagem, nessa forma, ela vai para o forno, e aí depois você tem uma tampa aqui que você fecha, e aí sim você pode vender pelo motoboy, o motoboy pode fazer entrega, porque essa embalagem ela é mais segura, né? Porque toda a parte do bolo, a parte mais complicada que pode quebrar, pode rachar, ela vai estar protegida e ela vai estar justinha porque ela foi feita nessa própria embalagem, né? A embalagem já é a forma, então não tem perigo do bolo ficar jogando aqui dentro. Então ele fica bem protegido. O único senão, né, o único porém desse tipo de embalagem é a finalização, é a decoração do bolo. Porque provavelmente você fica um pouco complicado de você extrair o bolo daqui, fazer toda a decoração e devolver o bolo. Você vai perder toda a característica, toda a finalização, toda a sua arte, né? Porque as pessoas primeiro comem com os olhos, elas são impactadas pelo visual do bolo e o visual do bolo acaba despertando o desejo para experimentar uma fatia. Então, esse tipo de embalagem, o complicado dela é isso, né? Você praticamente vai ter que fazer só bolos que não exijam uma finalização. Uma coisa interessante que você pode oferecer para o seu cliente, uma experiência que você pode oferecer para o seu cliente, você faz o bolo e aí você envia num potinho à parte para o cliente fazer a decoração. Você pode gravar vídeos para o seu Instagram mostrando como você finaliza os seus bolos e aí você envia potinhos com todos os objetos, com todos os ingredientes que você usa para finalizar, você envia para o seu cliente ter a experiência de estar finalizando o bolo. Essa é uma sacada muito boa, uma sacada de marketing para você para você se diferenciar no mercado. Você vende a base e o seu cliente finaliza. Ele está fazendo a parte de arte, a parte final. O seu cliente ele vai participar junto com você. Você já envia num potinho, você envia, por exemplo, o doce de leite, você envia o brigadeiro, você envia o granulado, para que o seu cliente finalize. E aí você grava vídeos mostrando como ele deve fazer isso. O seu cliente vai ter que entrar no seu Instagram e ele vai acompanhar o seu negócio lá no seu Instagram, ele vai ver como finaliza, e isso ele vai gerar uma conexão com a sua marca. Tá? Então, é bastante interessante você utilizar essa embalagem para você fazer esse tipo de marketing. O meu conselho final, vá visitar uma loja que vende equipamentos de bolo, que vende ingredientes para bolo, formas, etc. Dê uma passeada nessas lojas que você vai ter muito mais ideias para o seu negócio.